Hoje é dia de contar mais histórias sombrias que vocês mandaram aqui pra Terra do Medo. Todas as histórias contadas em primeira pessoa, pra vocês sentirem mais medo ainda. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Oi, gente, tudo bom com vocês? Cumprimenta as pessoas, Vitor. Oi, gente. Vamos escutar as histórias de vocês, que é o nosso quadro onde vocês dão conteúdo pra gente. Sim, os seus relatos pra gente não dormir à noite. Último vídeo do ano. Vamos fechar esse ano com muito medinho, porque é o que a gente gosta aqui na Terra do Medo. Aquele incômodozinho antes de dormir. Pra finalizar o ano muito bem também, confere se você tá inscrito aqui nesse canal. E se você já deixou o like. Vamos então pro vídeo de hoje? Vamos. Então vamos. A primeira história é de uma pessoa que pediu para não ser identificada. Ela faz o mistério dela, sigilosa. Desde muito novinha, eu sempre tive muito medo de fantasma. A minha mãe conta até hoje que quando eu tinha 2 anos de idade, eu não deixava ninguém lá em casa dormir com a janela aberta. Porque eu sempre falava que o vizinho da noite tava observando a gente. E uma observação bem importante é que eu, com 1 ano de idade, eu já era bem tagarela. De acordo com a minha mãe, gente, eu ficava correndo pelos cômodos, eu tava tranquila, e de repente eu saía de um quarto correndo, falando que eu tava sendo observada. E eu sempre me escondia atrás dela, e morrendo de medo, olhando assim, como se eu tivesse visto alguma coisa mesmo. E, gente, isso deixava minha mãe completamente apavorada. Ela até chegou a me levar na benzedeira que era vizinha da minha avó. Já com meus 8, 9 anos de idade, os meus pais decidiram me levar no psiquiatra. Isso porque eu via vultos em todo lugar. Por exemplo, teve uma vez que eu tava de boa, brincando, quando de repente eu vi o meu pai me observando. Ele tava atrás de uma parede, assim, me observando, só que o meu pai tava trabalhando no escritório dele. Outra vez eu tava andando na rua e eu ouvi um senhor me chamando. Era uma voz de um senhor falando meu nome. E aí eu procurei em volta, olhei pra ver quem tava me chamando e não tinha absolutamente ninguém. Até hoje eu não consigo dormir de costas pra porta do meu quarto. Eu simplesmente não consigo. E sempre que eu tô sozinha, eu sempre sinto uma presença comigo. Fim da primeira história. E, gente, não é uma história, né, Vi? É um relato. Vários relatos da pessoa, assim, durante a vida. E, gente, eu me identifico muito com vários pontos. Primeiro, quando eu era criança, eu já trouxe a minha avó aqui pra gente falar sobre a casa que eu morava, que a gente sempre via alguma coisa. Minha família inteira já viu alguma coisa nessa casa. E o problema era a casa, assim. Essa casa era complicada. Ouvir vozes, ouço o tempo todo. Nossa, vai parecer que eu sou uma médium completa. Pois é, né? Mas o Vitor também já ouviu. Às vezes a gente tá de boa aqui em casa e a gente ouve alguém chamando o nosso nome, tá? E não é uma coisa legal. Eu aprendi que não pode responder. E outra coisa que me identifiquei muito. Não sento de costas pra porta. Curiosidade da Cibele, não sento de costas pra porta em lugar nenhum. Não consigo, me sinto incomodada. Isso eu tenho desde pequena e até hoje ninguém entende. Todo mundo que me conhece, assim, que vai pra algum lugar, sabe que eu não sento de costas pra porta. Mas, gente, pode ser que você seja médium, já considerou isso? Não sei se você acredita nessas coisas, né? Não sei sua religião, mas pode ser uma possibilidade. Vamos então pra segunda história, que é da Flávia Inácio. Isso aconteceu comigo lá pra 2012. Era aniversário da minha amiga, então a gente acabou combinando de sair pra fazer alguma coisa. Quando eu tava me arrumando, a minha mãe e o meu irmão estavam na casa de um tio meu que morava perto da nossa casa, então eu tava sozinha em casa. Eu fui tomar banho, tava lá, tranquila, até que eu vi no vidro da janela uma mão se aproximando. Sabe quando você vê que alguém vai bater na janela? Então, eu vi uma mão assim, como se alguém fosse bater no vidro pra me chamar. Na hora, eu fiquei super tranquila porque eu pensei que era realmente algum vizinho, algum parente indo me chamar mesmo. Daí eu perguntei quem era e ninguém me respondeu. Daí eu decidi me aproximar mais da janela pra tentar ver quem era. Quando eu cheguei perto, eu vi um rosto. E esse rosto tava meio embaçado. Como a mão também tava embaçada. E da mesma forma que esse rosto apareceu pra mim, ele desapareceu. Nessa hora eu entrei em estado de choque, fiquei completamente apavorada, desliguei o chuveiro na mesma hora, me enrolei numa toalha e fui pro lado de fora pra ver se eu encontrava alguém. E não tinha ninguém do lado de fora da minha casa. Eu morava num bairro pequeno, bem simples, e os meus vizinhos eram meus parentes, basicamente. Então era mais do que normal a gente deixar as portas e as janelas abertas. Nessa mesma hora eu pensei assim, pera, pode não ser um parente, pode ser um ladrão. Então eu comecei a procurar em todos os cômodos, embaixo da cama, em
todos os cantos que poderia alguém estar escondido, eu procurei. Eu liguei pra minha mãe, falei o que tinha acontecido e pedi pra ela correr lá pra casa. E aí a gente voltou a procurar. A gente procurou em tudo quanto é lugar dentro de casa, fora de casa, no terreno. Mas a gente não encontrava ninguém. Uma coisa importante de eu falar é que em 2012, que foi quando aconteceu isso, o meu pai tinha falecido. Então, como eu não encontrei nenhuma explicação racional pro que tinha acontecido, eu comecei a pensar que talvez fosse um sinal do meu pai. Só que eu não sei, eu não acredito muito nisso não, porque o rosto que eu vi não parecia fisicamente com ele. Fim da segunda história. E, gente, isso me lembrou, essa história especificamente, me lembrou uma casa que de vez em quando a gente viaja com a família do Vitor pra essa casa. Aquela aqui na cidade Rio Novo Rio, não sei o nome da cidade, que no banheiro dessa casa tem um vidro assim. E eu sempre fico com medo quando eu tomo banho nessa casa. É uma casa, tipo, que a gente vai pra... Ai, carnaval, vamos com a família, vamos ficar lá tomando banho de piscina. Lá tem uma janela, que é uma janela redondinha assim, que dá, gente, pro mato. Então, toda vez que eu tomo banho lá, é uma aventura. É uma coisa, tipo assim, eu não vou olhar pra janela porque eu não pretendo ver nada. Não quero gastar meu tempo vendo fantasma. Então eu entendo muito o susto, assim, o medo. Não gostaria de ver nada na janela, de forma alguma. Aí eu fiquei com medo também desse caso, porque é só um relato, assim, poderia ser, sei lá, alguma coisa, um bicho que bateu na janela, né, alguma coisa assim. Mas um bicho com mão e com cara? Não, às vezes ela viu uma sombra, eu tô falando das possibilidades. Pode ser realmente alguma coisa que passou um vulto ali de, sei lá, algum bicho, alguma folha. Vai que era uma pessoa também que tava passando. É, vai que é uma pessoa, vai que realmente foi alguém que tentou invadir ali, ou tem a possibilidade de ser assombração também, não sei. Várias possibilidades. Eu fico com medo. Teve um dia, você fala do banheiro dessa casa, eu nem lembro muito dessa casa não. Mas aqui na sua casa, quando eu vou tomar banho uma vez, fez um barulho ali no vidro da janela, né? Aí eu até vim aqui no quarto, perguntei, né? Sibeli, você bateu na janela, tava me apressando? Tava me apressando pra tomar banho? Aí você falou assim, não bati nada. O Vitor me fez jurar, gente, que eu não bati. Ele me fez jurar. Eu falei assim, não, Vitor, não bati. Eu não tinha ido mesmo, eu tava aqui, editando vídeo, trabalhando no computador. E a janela fica do outro lado, assim. O Vitor ficou apavorado. E aí não foi também uma batida como se tivesse caído alguma coisa na janela. Foi aquela batidinha de toque, 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 toque. Foi uma coisa tipo... Foi uma batida pra apressar. Aí eu até achei que era você. E só tava gente aqui, só tinha nós dois em casa. Desliguei rápido o chuveiro, né? Enfim, correndo te perguntar. E você falou que não era você. Se foi você, Sibeli. Você... Juro. Aí ele não acredita. Eu juro, não fui eu mesmo. Não fui eu. Quando sou eu falo. Porque se não foi você, então não sei o que foi. Foi alguma coisa muito específica que bateu e tava me apressando também. Fantasma. Era um fantasma falando, Vitor, ó, tá demorando demais. Uai, deve ser o fantasma do meu avô, talvez. Para. Ai, gente. Mas é isso, assim. De vez em quando a gente sente uns cheiros aqui em casa, muito específicos, de perfume, de cigarro. Eu tenho medo de chegar aí. Eu acho que é comum as pessoas sentirem essas coisas assim, essas energias, gente chamando do nada e não é ninguém. Acho que é comum. Pra gente achar também que não é só com a gente que acontece. Comenta aí embaixo se já aconteceu com vocês. Vamos então pra terceira história, mas antes, deixa aqui o like se você não deixou até agora. É muito importante pra impulsionar esse vídeo, pra ele chegar pra mais pessoas. E dá uma olhadinha também nos nossos programas de apoio, porque ajudam muito esse canal a se sustentar, a crescer. E vamos então pra terceira história, que é do Alburca. Ele é um membro aqui do canal, ele é um inscrito aqui. E antes de eu contar a história em primeira pessoa, eu vou ler um recadinho que ele deixou antes de contar a história. Oi, Sibeli e Vitor. Sou eu, o Alburca. Tudo bem? Oi, Alburca. Tudo bem com vocês, seus lindos? Mais ou menos. Bolsonaro não caiu, entendeu? A pandemia não acabou. 2021 está indo embora, que venha 2022, assim, com mais energia positiva. É, mas responde. Tamo indo, né, Vitor? Estamos aguardando o bom velhinho. O bom velhinho. Que traga boas notícias para 2022, o bom velhinho. Eu tenho muitas histórias pra contar. A maioria delas aconteceram na minha infância. Mas hoje eu vou contar uma que me marca muito até hoje. A história da amiga da minha mãe. Já deixo aqui. Essa história da amiga da sua mãe, a gente vai ler agora. Eu vou contar ela em primeira pessoa. Mas já fico curiosa para as histórias da sua infância. Pode mandar pra gente também. Vamos então pra história. Durante boa
parte da minha infância, eu morei num apartamento aqui em Salvador, que fica perto de um cemitério que é muito famoso. Assim, falando do jeito que eu estou falando, parece que o cemitério ficava de frente pra minha casa, mas não. Era longe, mas dava pra ver nitidamente, porque esse cemitério ficava num lugar alto, então eu conseguia ver tranquilo. De qualquer maneira, isso era uma coisa que assustava muito as pessoas que moravam ali perto da região. E creio eu que por conta disso, aconteciam várias coisas esquisitas nesse apartamento. Por exemplo, a gente se sentia observado de vez em quando, barulhos estranhos aconteciam do nada. As janelas, gente, as janelas faziam um barulho muito esquisito, parecendo um choro, um barulho melancólico. Eu era bem pequenininha e quase todas as noites eu acabava dormindo na cama da minha mãe. Porque eu pegava no sono, na minha cama mesmo, eu ia deitar na minha cama, só que no meio da noite eu acordava, no meio de um pesadelo, ficava morrendo de medo e ia pra cama dela. O problema é que esses pesadelos que eu tinha, eles eram muito específicos pra cabeça de uma criança. Por exemplo, teve uma vez que eu sonhei que eu tava num shopping e nesse shopping não tinha ninguém além de mim, só espíritos. Eu não sabia o que fazer, pra onde eu ia, então eu acabei entrando numa escada rolante. E essa escada rolante, ela subia eternamente e não me levava em lugar nenhum. Enquanto eu tava nessa escada, tinha uma mulher conversando comigo e essa mulher era um doce de pessoa, um amor de pessoa. Ela tava conversando comigo e de certa forma eu me sentia bem por ter aquela mulher ali comigo. Papo vai, papo vem, resolvi perguntar quem ela era. E ela falou, eu sou uma amiga da sua mãe. Aí eu fiz uma cara assim de confusa porque eu não conhecia ela. Daí ela me explicou que já tinha falecido e pediu pra eu não ficar com medo dela porque ela gostava muito de mim e da minha mãe. Quando eu acordei toda alvoroçada, assim, fui correndo falar com a minha mãe, porque esse sonho tinha parecido muito real. Aí eu contei pra ela que eu tinha sonhado com uma amiga, que essa amiga tinha falecido, e ela falou que não tinha nenhuma amiga que tinha falecido. Eu fiquei bem frustrada até, porque eu pensei assim, conheci uma amiga da minha mãe no sonho. Mas não, ela falou que não conhecia ninguém que tinha falecido, e aí ela pediu pra eu descrever essa moça, falar como era a aparência dela. Eu falei como é que essa moça era, descrevi tudo certinho, e a minha mãe falou que não conhecia ninguém com essa descrição que eu tinha dado. Encerramos esse assunto por aí, mas não adianta, eu nunca mais esqueci esse sonho. Depois de um tempo, a gente se mudou desse apartamento e a gente foi morar numa casa que moravam outras pessoas. A gente alugou o segundo andar dessa casa e minha mãe fez uma amizade muito forte com uma moça que morava com a mãe, bem idosinha. A partir daí, a amizade da minha mãe com essa moça, gente, só aumentou. Elas se tornaram muito amigas. Essa moça ia direto lá em casa, ela amava o meu cachorrinho. Elas eram inseparáveis, tão inseparáveis que sabe quando uma pessoa é tão sua amiga, que ela se torna da família? Foi isso que aconteceu. E ela já parou de ser amiga da minha mãe pra ser a minha tia. Era a tia Gil. Algum tempo depois, a minha mãe resolveu voltar pra aquele apartamento bizarro, mas o nosso contato com a tia Gil continuou. E minha mãe e ela sempre fizeram tudo juntas. Até que, infelizmente, teve um dia que a tia Gil ficou doente, ela foi piorando e ela acabou falecendo. E a gente ficou completamente devastado com a morte dela. Mas o que a gente podia fazer? A gente foi no enterro dela. Ai, gente, esse dia foi muito triste, assim. Quando a gente saiu do cemitério pra voltar pra casa, a gente tava no ponto de ônibus parado, esperando o ônibus, né, pra gente voltar. Daí apareceu uma senhorinha. Ela tava com um filhotinho de cachorro na mão e ela foi diretamente pra minha mãe. Tinham várias outras pessoas no ponto de ônibus, mas ela nem olhou pra essas pessoas, ela foi diretamente na minha mãe. E ela falou que a minha mãe tinha que ficar com esse filhotinho, porque senão ela ia abandonar na rua, ela não tinha condição de cuidar dele e minha mãe tinha que ficar com ele. É basicamente isso que a senhorinha falou. A gente achou muito esquisito isso da mulher ter vindo diretamente falar com a minha mãe, porque, que nem eu falei, tinham várias pessoas no ponto. Mas a minha mãe, ela sempre teve certa mediunidade e ela sentiu que aquela cachorrinha era pra vir pra gente. Então ela aceitou. Era uma fêmeazinha, era uma nenenzinha. Ela se chamava Gigi. A gente deu esse nome em homenagem à tia Gil mesmo, porque a minha mãe sentia que quem viu essa cachorrinha foi a tia Gil. Chegando em casa, a minha mãe
fechou tudo. Porta, janela, tudo. E ela sempre fazia isso porque ela tinha muito medo de barata. Era pra nenhuma barata entrar em casa. Fora que era impossível dormir com o barulho que fazia na janela. Que nem eu falei pra vocês, parecia um choro melancólico quando o vento entrava. Horrível. Só que aí, antes de dormir, eu fiquei um pouco com a minha mãe no quarto dela e com a Gigi. A Gigi tava no meu colo. E a gente tava conversando sobre as coisas que aconteceram naquele dia. A gente tava conversando sobre a tia Gil, sobre a cachorrinha, sobre a senhora do ponto de ônibus, tudo. A gente tava conversando sobre o dia que a gente tinha tido, até que me veio um estalo na minha cabeça. Eu lembrei do sonho que eu tinha dito, que eu contei pra vocês agora mesmo. A descrição da moça era exatamente a tia Gil. Quando eu contei isso pra ela, de repente, a gente ouviu um barulho de alguma coisa quebrando e esse barulho vinha da cozinha. Na mesma hora, minha mãe olhou pra mim com o olho arregalado e a gente foi correndo pra cozinha pra ver o que tinha quebrado. Quando a gente chegou lá, tinha um prato, que era um prato de decoração, de pendurar. Ele tava pendurado na parede, só que ele caiu e quebrou, estilhaçou inteiro. Algumas coisas me assustam nessa história. Primeiro, o suportezinho do prato tava intacto na parede. A única coisa que caiu foi o prato. Segundo, que a casa estava toda fechada. Que nem eu falei, a minha mãe sempre fechava a casa inteira. Então não tinha interferência de vento. Terceiro, que esse prato era estampado, assim, tinha uma mensagem de um salmo da Bíblia nele. Eu não lembro exatamente qual era. Essa situação ficou marcada pra gente. A gente não conseguia esquecer o que aconteceu. Porque a única explicação que a gente encontrava era que alguém tinha pegado o prato e jogado no chão com muita raiva. Porque o suporte estava lá, tranquilamente, pregadinho na parede, e só o prato no chão, completamente destruído. Poucos dias depois disso, a cachorrinha Gigi amanheceu morta. E ela morreu sem explicação nenhuma. Vim da terceira história e, gente, eu tava muito bem com essa história até a cachorrinha Gigi morrer, tá? Eu tô muito chateada com a morte da Gigi. Até porque me lembrou uma cachorrinha que eu tive, que morreu também filhotinha. Isso foi muito pessoal aqui pra mim, tá? Fiquei chateada. Que esteja com Deus a Gigi. Mas outra história que eu acabei me identificando, o Vitor com certeza se identificou com a parte das baratas, que a mulher fecha tudo. A mãe do Alburca fecha tudo pra não entrar barata. Na casa do Vitor é assim também, que ele morre de medo de barata. Sim. Não é? E, gente, aqui tem um cemitério. Talvez quem não tenha cemitério, assim, em casa, próximo de casa, não deve ter imaginado tão claramente, assim, o cemitério, né? Que dava pra ver de tudo quanto é lugar. Mas tem um cemitério aqui perto também da nossa casa, que não é perto, mas dá pra ver de bastante longe, assim. Porque é um cemitério que vai subir no morro. Então, você tá um pouquinho distante, você consegue ver claramente. É bem assustador, assim, a imagem. Inclusive, quando a gente tava querendo se mudar, a gente olhou um apartamento que... Desse apartamento, gente, você ia na varanda pra tomar um ar, você viu o cemitério no horizonte. Era uma coisa completamente assustadora. Então eu te entendo, Alburca. Deve ser uma situação bem complicada. E, nossa, assim, dessa história eu não sei nem o que falar, assim. Porque foi uma premonição. Márcia sensitiva. Márcia sensitiva. Aí, pro final de ano... Pro final de ano, gente, inclusive, vimos várias dicas da Márcia sensitiva, tá? Uma dica pra vocês. Virem um ano com arco-íris, alguma coisa de arco-íris, tá? Porque isso quer dizer que você vai ficar rico, né? Já inventa tudo, muda tudo. Vai trazer dinheiro. Vai trazer dinheiro, gente. Arco-íris, tá? Ou seja, rasguei e vai ficar tudo rico. A gente aqui já tá de boa, tá? A gente aqui já tá de boa, já tá vendo aqui qual acessório a gente vai usar pra atrair dinheiro, que a gente tá precisando. Mas eu achei essa história bem triste, tadinha. Quem sofreu mais foi a cachorrinha. Tinha nada a ver com a história. Com licença. A Lila vai ficar comigo até o final do vídeo. A cachorrinha Lila. A cachorrinha Lila, que tava dormindo, por isso que ela tá com essa cara. Não, eu fiquei triste também com a Gigi, tadinha. Foi doada, assim, na força. É, Lila. É, amor. E eu achei muito bonito também a forma que o Alburca falou da tia Gil. Porque, nossa, ele falou com tanto carinho, gente. Eu não sei se vocês pegaram isso, mas me deu vontade de conhecer ela. Agora eu não faço questão. Mas gostaria de conhecer na época que ela estava viva, tá? Espero conhecer alguém que eu tenha tanto carinho, assim. É claro que eu conheço várias pessoas que eu tenho carinho, mas eu achei fofo a forma que o Alburca falou dela. Você também sentiu isso? Senti. Pois é. Gente, a Lila quer dormir. É sobre isso. Ela passeou muito hoje, né, filha? É, vamos dar feliz ano novo pro pessoal, gente. Gente, Lila, vamos dar feliz ano novo pro pessoal? Acorda pra você dar feliz ano novo. Adeus, ano velho. Feliz ano novo! Gente, último vídeo do ano. Muito obrigada a você que ficou com a gente esse ano inteiro. Quem chegou agora, quem ainda vai chegar, quem estiver assistindo esse vídeo no futuro. A gente só agradece esse ano que a gente teve aí, ó.
Um ano de canal. Um ano de canal com 5 mil inscritos, gente. É muito bom. Conheci pessoas maravilhosas esse ano por conta do canal. Fico muito feliz com todas as conquistas. Conheci vários inscritos bacanas. A gente tem o nosso grupinho no Telegram, que a gente conversa direto ali, saindo. Pode sair, minha filha. Vai com Deus. E é isso, gente. Quero agradecer muito a vocês. Eu e o Vitor, a gente tá super feliz com o canal, como ele tá se desenvolvendo. E a gente espera que 2022 ele só continue crescendo e que várias outras pessoas cheguem aqui e gostem tanto desse conteúdo como a gente gosta de produzir. Feliz ano novo, feliz 2022. E eu vou deixar aqui já indicando 2 vídeos pra vocês assistirem, tá? Pra não sair daqui logo. Fica mais um pouquinho na Terra do Medo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau! Passem de arco-íris, hein? Arco-íris. Todas as cores, passa toda colorida. Tchau.